para fazer videoaula de História do Brasil, essa professora faz sorrindo e feliz da vida. Vamos estudar um pouquinho de História do Brasil? Revoltas coloniais é o tema dessa videoaula. Dentro de História do Brasil, nós veremos as muitas revoltas que aconteceram dentro do período do Brasil colônia. Repare aqui embaixo nos meus slides que o espaço de tempo é bem grande, do século XVI ao século XIX. Se você comparar aqui comigo na linha do tempo da nossa história, da história do nosso Brasil, nós estamos nesse período aqui, né? Então, século XVI, conforme foi colocado lá, século XIX, né? E aí esse período, que eu vou delimitar ele mais ainda aqui, é nesse período que muitas revoltas aconteceram. É nesse período que a gente vê os reflexos do liberalismo acontecendo aqui no Brasil. Vamos lembrar rapidinho o que está acontecendo lá fora? Aqui nós estamos no século XIX já, né? 20 não, desculpa, século XIX, 1815. Para trás, galera, o iluminismo já rolou, já varreu a Europa. E ele chegou no Brasil e causou estragos aqui, né? Teve consequências aqui. Mas mesmo antes do liberalismo, das ideias iluministas explodirem na Europa, pegarem um barco e chegarem aqui, já tem revolta acontecendo. E aí a gente costuma dividir as revoltas da história do Brasil em dois grandes grupos. E esse primeiro vídeo é apenas um vídeo introdutório para te contar esses dois tipos de revoltas que você tem que saber. Você tem que primeiro conseguir separar. São muitas revoltas e você viu que o período de tempo também é muito extenso. Tem revoltas que estão acontecendo sob influência do iluminismo, como reflexos desse liberalismo que foi inventado lá na Europa e que chegou aqui, mas tem revoltas acontecendo mesmo antes disso. Então vamos separar, vamos entender o que é uma e o que é outra. Os dois grandes grupos seriam o grupo das revoltas nativistas e o grupo das revoltas separatistas. Vamos só entender o que é cada um. No grupo das revoltas nativistas, eu tenho revoltas que aconteceram do século XVI. Então, vamos pensar assim, desde o início que os portugueses chegaram aqui, século XVI vai começar em 1501, ok? Os portugueses chegam aqui em 1500, finalizando o século XV. Começou o século XVI, eu já vou começar a ter algumas revoltas aqui. Você vai estudar isso comigo daqui a pouco. Então, começa no século XVI e vai se estender até o século XVIII, mais ou menos. Você vai ter algumas revoltas nativistas, consideradas desse grupo, lá no início do século XVIII. E já do início em diante, da metade em diante, ainda no século XVIII, começam a surgir as revoltas separatistas, que vão se estender até o século XIX. Então, 1800 e alguma coisa, tem revolta separatista acontecendo, certo? Mas o que eu estou chamando de nativista e separatista? O nome está te dando uma dica, né? As revoltas nativistas feitas por nativos. Então eu estou falando de brasileiro, né? De uma galera nascida aqui que vai se revoltar em algum momento por algum motivo. Opa, essa é a chave para você entender. As revoltas nativistas são revoltas circunstanciais. O que significa, Jeane? Tem alguma circunstância desagradando alguém, algum grupo, seja grupo de classe baixa, seja grupo de classe alta. Então tem pobre se revoltando, tem rico se revoltando, e é por algum motivo. Mas nenhuma dessas revoltas nativistas, nenhuma regra, você tem que saber, nenhuma revolta nativista chega a ter um ódio por Portugal a ponto de querer se separar de Portugal. Né? O plano, a intenção, o objetivo não é separar, certo? É reclamar de alguma coisa, é se revoltar contra alguma circunstância. Por isso eu estou chamando as nativistas de revoltas circunstanciais. Ninguém está falando em separar. Por outro lado,
A separação de Portugal é o objetivo maior das revoltas separatistas. Então você tem uma lista aqui de revoltas que todas elas vai incluir entre os seus objetivos que o Brasil fique livre de Portugal. Não é por acaso que elas são chamadas de emancipacionistas. Emancipar é ficar independente, é conquistar a soberania, né? É ficar livre. Separatista com emancipacionista é até redundância, é a mesma coisa, é o mesmo significado. Então perceba, o foco de uma separatista é a emancipação, e essa emancipação não é o foco de nenhuma das nativistas. Vou repetir, as nativistas são circunstanciais, isso significa que um determinado grupo, de pobre ou de rico, está se revoltando com alguma coisa, com alguma circunstância. Já as revoltas separatistas têm um grupo também se revoltando, indignado com alguma coisa, se organizando contra alguma coisa para fazer uma crítica, mas na hora de resolver esse problema, na hora de buscar uma solução, eles querem se separar, ok? Agora então, a lista das revoltas nativistas circunstanciais. A Guerra dos Bárbaros, os índios, né, se revoltaram, claro. Os Beckmans, os irmãos que se revoltaram contra a coroa portuguesa, os Emboabas na questão do ouro, os Mascates lá no Nordeste, Felipe dos Santos aqui em Minas Gerais, também relacionado ao ouro. Os próprios escravos tiveram seus momentos de revolta e a revolta de Amador Bueno. Essa lista de revoltas são todas nativistas e nós veremos uma por uma. Do lado de cá, as famosas, as separatistas, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, ou também chamada de Revolução de 1817. A partir do momento que você separou, né, entendeu a diferença de um grupo de revoltas com outro grupo de revoltas, agora nós vamos estudar uma por uma, tanto as nativistas quanto as separatistas. Vamos lá?